reunião, na verdade, eu não falei ainda dos tópicos, mas eu só vou retornar para falar das representantes de sala, tá? Giovana, representante matutino, e Graziela, representante noturno, a disciplina é a mesma, o conteúdo é o mesmo, tá? Formem um grupo de Telegram para eu ter um contato direto com vocês e os alunos, né? As representantes têm o meu WhatsApp, porém, todos os alunos podem ter no meu Telegram para perguntas e respostas que surjam ao longo desses dias, inclusive porque o recesso forense, desculpa, gente, eu estou com a suspensão dos prazos processuais, inclusive porque o nosso recesso de aula vai até 13 de abril, e eu acredito que o sistema fique fechado para a gente, e acho que até o próprio e-mail, tá? Então, o Telegram seria um canal direto, né? Mesmo assim, se vocês, alunos, tiverem dúvida, mandem para a representante de sala, Giovana, manhã, ou Graziela, noturno, e elas também me passam, tá? Mas se tiver... Por que eu estou falando isso? Porque hoje eu vou fazer uma apresentação da aula do que nós vamos trabalhar, né? Na data de hoje, na aula de hoje. Depois eu vou deixar aberto para vocês. Eu estou repetindo porque eu comecei a gravar a reunião agora, tá, gente? Depois eu vou colocar vocês para algumas perguntas e respostas, para dúvidas. Eu prefiro que essas dúvidas sejam não muito por áudio, porque o áudio, um pergunta, o outro pergunta, né? Eu tive uma experiência, assim, meio chata sobre isso, porque um quer falar, o outro quer falar, o outro quer falar. E quando é por mensagem, ela fica gravada, ela fica documentada, e eu consigo ler de todo mundo. É claro que às vezes eu vou respondendo, aí tem uns que estão lá embaixo, lá em cima, tal. Não sei. É uma sugestão, tá, gente? É uma sugestão para vocês, tudo bem? É interessante também falar que essa aula, como eu acabei de falar, ela está sendo gravada. Isso significa que daqui a pouco, quando eu terminar a gravação, eu vou, depois de uns minutos, eu recebo o link dessa gravação no e-mail e eu vou disponibilizar na sala virtual. Então, vocês, e quem não pode agora assistir essa aula, todo mundo vai ter acesso a essa aula. E eu também disponibilizo essa aula no meu canal do YouTube, tá? No meu canal do YouTube, Profa Alessandra Varisco. Vocês já devem ter visto, porque semana passada vocês tiveram. Eu gravei, né? Eu ainda não tinha familiaridade, né? Ainda não tenho tanta familiaridade com o Hangout Meet, mas eu tinha bem menos familiaridade, então eu acabei gravando. Eu tenho um outro programa de gravação, né, que eu achei interessante, e eu acabei usando ele para fazer a gravação. Aliás, eu uso ele para fazer algumas gravações, né? Então, lembrando isso, tá, gente? Representantes de sala, Giovana, Matutino, Graziela, Noturno, façam um grupo de Telegram para perguntas e respostas, e a gravação vai ficar disponível depois, tá? Por que eu falo perguntas e respostas, gente? Porque eu imagino, ok, Giovana, eu imagino, gente, que as dúvidas não vão surgir agora, efetivamente, né? Vão surgir algumas. Só que as dúvidas profundas vão surgir à medida que vocês forem lendo, que vocês forem se aprofundando no assunto, tá? Inclusive, eu deixei para vocês um estudo dirigido, né? Para vocês lerem o capítulo 4, né? De Bueno, ou agora eu não lembro o capítulo de Marinoni, né? Ou também outros livros. Alexandre Freitas Câmara, Arasquém de Assis, Marcos Vinícius Gonçalves, enfim, não importa, tá? Eu coloquei lá dois capítulos não, duas obras, né? Dois autores. Pode ser de outro? Pode. Como se trata de um fichamento simples, tá, gente? Porque é só para a presença de aula. Nesse caso, o fichamento, né, que eu peço para vocês, é simples.
Se vocês acharem que não tem tempo, se não conseguirem ter um tempo hábil para fazer a leitura das obras, inclusive porque os capítulos são densos, são longos, né? Tem 40, 50 páginas, por exemplo. Se não houver essa possibilidade, leiam pelo menos os artigos, tá? Da lei, para que vocês, do CPC, para que vocês consigam fazer um bom fichamento, tá? Mas ele pode ser simples. Tá? O que vocês entenderam, por exemplo, por entrega, no caso da semana passada, entrega de coisa certa, coisa incerta, obrigação de fazer, obrigação de não fazer, tá? Uma outra questão também, antes de iniciarmos os tópicos. Nós temos as atividades, e as atividades era na verdade, é para hoje, né? É para entregar no dia de hoje, que seria o dia anterior à prova, que seria no dia 2 de abril. Não, Marcelita, a obra de Marinoni não consta na biblioteca virtual, realmente. Ela consta só na biblioteca física, tá? E mesmo assim, eu até estou com ela aqui, né? Mesmo assim, infelizmente, a atualização não é tão atualizada, essa é atualizada, né? Mas a da virtual é melhor. Então pode fazer pelo Bueno, tá? Eu gosto muito mais, na verdade. Eu vou ser sincera, eu gosto muito mais do Bueno, tá? De todos eles, eu acho o Bueno didático, apesar de às vezes a linguagem dele ser um pouco confusa. Eu acho às vezes a linguagem de Cassius Carpinella Bueno um pouco confusa às vezes, né? Mas eu gosto muito dele também. Tá? Tem Didier também, então, Marcelita, Marinoni não consta, vocês podem usar o Bueno, vocês podem usar qualquer outro que fale da matéria, tá bom? Não há, apesar de eu ter colocado para vocês lá no fichamento exemplos, né, duas obras, né, não há necessidade de ser apenas delas, tá ok? Podem ser de outros também. As atividades, né? Gente, as atividades que eu tinha passado para vocês, eu vou fazer assim. Eu ia discutir essas atividades hoje com vocês, tá? Eu ia discutir hoje essas atividades. Muitos alunos já me enviaram as atividades. Muitos alunos já me enviaram. O que acontece? Na verdade, eu coloquei aqui nas atividades, primeiro, eu coloquei algumas questões que eu achei que iria dar tempo de ver, mas ainda não vimos, tá? Então, eu vou esperar um pouco esperar mais algumas semanas para nós discutirmos, porque vamos ver como vai ficar depois das férias, tá? Dessas férias, desse recesso forense. Nós vamos voltar dia 13, a nossa próxima aula em tese vai ser dia 16 de abril. Vamos ver como vai ficar, tá? E aí eu vou fazer a discussão com vocês sobre as questões, né? Na verdade, a segunda questão ainda é mais tranquila, entre aspas, né? Tinha que ler o acórdão. A primeira questão é que na verdade teria que ler um pouquinho mais, né? E eu acho que é melhor esperar. Mas, Alessandra, nós vamos ser prejudicados? De maneira alguma, tá? Quem já me enviou já considera nota, independentemente de ter uma. Nós vamos fazer a discussão, não vou fazer hoje, tá? Mas nós vamos fazer a discussão das atividades, tá? Porém, no momento oportuno, mas quem já me enviou já considere com nota. Quem não me enviou ainda, né? Pode me enviar até dia 31. Na verdade, é o prazo maior para nós, até para o estudo dirigido, mas, Alessandra, eu não consegui, não vou enviar até dia 31, não tem problema. Vamos aguardar o nosso retorno para saber até como pode ficar. Em tese, vocês podem me entregar até dia 16 de abril, tá? Quem já me entregou não precisa, tranquilo, já tem a nota garantida, tá? Eu não vou dar nota, vamos dizer assim, pelo conteúdo, tá? E simplesmente eu vou analisar o que vocês responderam e vou dar feedback disso, tá? Eu vou analisar, vou dar um feedback sobre isso, porém,
a discussão vai ser posteriormente, tá bom? Então, vamos combinar assim, vocês têm até, em tese, dia 16. Gente, por que eu falei em tese? Porque nós não sabemos ainda o que vai acontecer, né? Infelizmente, nós estamos num período de crise jamais vista, né? Eu acho que nem a gripe espanhola teve tanto impacto, né? E então, em tese, nós voltamos dia 13, mas não sabemos, não temos essa certeza ainda, né? Tudo vai depender, né? O governador Dória decretou sábado passado o estado de quarentena, né? Para iniciar terça agora, né? Então, em tese, nós temos aí mais 2 semanas. Porém, o Bolsonaro fez aquele pronunciamento que eu reputo infame, né? Guardados os devidos argumentos, para quem pensa o contrário, claro, né? Mas aquele infame pronunciamento, anteontem, né, à noite, foi terça à noite, não lembro. E, infelizmente, não sabemos ainda o que vai acontecer, né? Eu sei que eu sou de Jacutinga, né, embora eu resida aqui em Campinas, né, eu sei que em Jacutinga e em Monte Sião, várias pessoas, na verdade, há decretos, né, do prefeito, autorizando o funcionamento das malharias, tá? Ainda que de forma parcial, ainda que com todos os equipamentos e blá, blá, blá. Monte Sião e Jacutinga, eu recebi nos grupos que eu tenho, né, as malharias já podem funcionar, né, então, vamos ver, né, vamos ver o que vai acontecer aí, né, estamos aí diante, né, direito à vida, né, saúde versus economia. Bom, agora entrando, né, adentrando antes de adentrar no tópico em si, tá? Hoje nós vamos ver obrigação de fazer e não fazer, tá? A semana passada nós vimos o cumprimento e a execução para entrega de coisa. Né? Então, estou olhando aqui no meu plano de aula, né? Semana passada nós vimos a execução para entrega, tá? Entrega de coisa certa, entrega de coisa incerta. Hoje nós vamos ver a obrigação de fazer e não fazer, certo? Na próxima semana de aula, que em tese é dia 16 de abril, né, depois, muito provavelmente, vai ser reaberto o prazo para nós reformularmos o plano de aula, óbvio, né? Porque prova não vai ter, né? Quinta, dia 9, já seria feriado, né? Então, não sabemos ainda como vai ficar, né? Então, em tese, a nossa próxima aula vai ser sobre a execução de pagar. É a partir da execução de pagar que nós vamos ver os meios de expropriação, né? Os meios expropriatórios, o que é penhora, o que é arresto, qual é a diferença, o que é depósito, quais são os meios de expropriação, de retirada do bem do devedor, porque ele tem responsabilidade patrimonial, né? Como eu faço isso? É a partir da próxima aula que nós vamos ver a execução de pagar quantia certa. E aí, nós vamos nos deter nessa execução de pagar quantia certa até o fim do curso, tá? E daí nós vamos ver até o fim do curso toda a satisfação do crédito. Depois nós só falamos sobre duas peculiaridades, que é a execução e o cumprimento contra a fazenda pública, execução e cumprimento de alimentos, né? Depois nós vamos para embargos, para as defesas, né? A impugnação a gente já viu, a gente retorna só para falar um pouco, né? E para embargos, que é que é a defesa do processo de execução, e, no fim, a suspensão e extinção do cumprimento de sentença e do processo de execução,
tá? Em tese, é isso, né? Ou seja, a partir da semana que vem, melhor, a partir da próxima semana de aula, nós iremos ter aí, nós iremos iniciar, né, a execução, que a gente chama de execução propriamente dita, que é a execução de pagar quantia certa, tá? A gente chama também de execução de dar, né? Pagar no sentido de dar dinheiro, dar um valor, uma expressão monetária, melhor dizendo, tá? Porque a entrega que nós vimos a semana passada é a entrega de alguma coisa, né? Restituir ou entregar, né? Hoje nós vamos ver as obrigações de fazer ou não fazer, que se reportam que correspondem a serviços, a atos, né? E, a partir da próxima aula, a obrigação de pagar, tá ok? Tanto no cumprimento de sentença, que na verdade nós já vimos, obrigação de pagar no cumprimento de sentença nós já vimos, né? Porque nós já vimos o cumprimento de sentença. Né? E vamos nos deter aqui, então, na execução, ok? Vamos nos deter na execução de pagar, ok? Então, hoje, vamos para a obrigação de fazer e não fazer. Fazendo um comparativo, tá, gente? Vocês têm aí nesse primeiro slide, cumprimento de sentença de obrigação de fazer e não fazer, são dois artigos, 536 e 537. E a execução, ou seja, quando eu me refiro a um título executivo extrajudicial, a obrigação de fazer está no 815 a 821, e a de não fazer do 822 a 823. E, na verdade, ele começa no 814, né, que é apenas um artigo antes das duas divisões. Tá? Bom, vamos iniciar o cumprimento, tá? No cumprimento de sentença, de obrigação de fazer e não fazer. O cumprimento de sentença, de obrigação de fazer e não fazer, se encontra, como eu tinha falado para vocês, se encontra no 537. Eu vou ler aqui, 500 e vocês têm todos os artigos depois nos slides também. Eu acabo não passando muito todos os slides numa aula virtual, porque vocês têm, inclusive vocês têm à disposição aí, né, no seu aparelho eletrônico, o código, né, só entrar no Google para quem não tem o físico, né. 536 e 537. Eu vou ler aqui o caput do 536, tá? No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade, Então, aqui eu estou falando de título executivo judicial, tá? Uma sentença, por exemplo, que condenou um requerido que condenou um requerido a levantar um muro, por exemplo, tá? Ou condenou o requerido a fazer um determinado serviço, ou a não fazer um determinado serviço, tá? No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de fazer ou não fazer, da obrigação de fazer ou não fazer. O juiz pode, de ofício, tá, gente? De ofício e a requerimento para a efetivação da tutela específica ou a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente. Ele pode fazer o quê? Determinar as medidas necessárias para a efetivação e para a satisfação do interesse, né? Gente, o juiz, já no despacho inicial em que ele ordena a intimação, né,
do executado, intimação, tá, gente? Por quê? Porque, na verdade, como eu já falei, é um processo sincrético. Como um processo sincrético, né, eu já tive a intimação, né, já tive a citação, eu já tive, já foi instalado o contraditório no processo de conhecimento, tá? E que medidas o juiz pode determinar, né? Ele pode determinar multa, ele pode fixar multa por atraso no cumprimento, ele pode fixar busca e apreensão de pessoas ou coisas, ele pode pedir a remoção de coisas, ele pode pedir o desfazimento de obras, ele pode, inclusive, requerer o auxílio de força policial, se houver necessidade, tá? Cadê aqui? O artigo 537 é claro quanto à fixação da multa. Gente, mesmo que eu seja o requerente e eu tenho uma sentença que me defere que me defere, que reconheça o meu direito e reconheça a exigibilidade de que para o que o réu, por exemplo, não levante determinado muro. Um exemplo, tá? Se no próprio cumprimento de sentença, o que que significa? Significa que eu vou, primeiro, significa que existem atos que já, para eu exigir o cumprimento de sentença, eu posso ter cumprimento de sentença, tanto o definitivo quanto o provisório. E nesse caso, eu posso ter o juiz pode fixar multa, quando eu entro com cumprimento de sentença, o juiz pode fixar multa independentemente do meu requerimento, tá? Independentemente. O juiz pode fixar uma multa por dia de atraso, por exemplo, por semana de atraso, tá? E esse requerimento não independe do requerimento do credor. Ele pode requerer ou não. Claro, gente, nós, como advogados, é claro que a gente sempre requer, tá? Mas o juiz pode fixar, tá? Ao poder discricionário que ele tem, tá? No cumprimento de sentença, pode também haver impugnação, né? Lembram da impugnação ao cumprimento de sentença? Nós já vimos, tá? Nós já vimos a impugnação ao cumprimento de sentença no artigo 525, tá? Todas as 525, parágrafo 1º, inclusive, determina quais são as hipóteses em que eu posso me defender, né, do cumprimento de sentença, né, quando a sentença é ineficaz, quando há um excesso de penhora, excesso de execução, etc., né. Então, eu posso ter impugnação no cumprimento de sentença de fazer ou não fazer? Posso, tá? Eu posso, inclusive, gente, fazer isso de uma forma tranquila, tá? De uma forma tranquila, tá? Deixa eu ver aqui. Eu quero mostrar. Gente, no artigo 536, deixa eu ver se eu coloquei. Não, não. O artigo 536 diz assim: no cumprimento de. Porque são 2 artigos, vocês lembram? Então, vamos dissecar esses 2 artigos e depois nós vamos para a execução, né? De fazer ou não fazer. Enquanto nós estamos no cumprimento, sentença, né? No cumprimento, eu vou ler novamente o caput, tá? No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou não fazer, né? Ou seja, de atos, né? Quando eu falo de obrigação de fazer, né? Ou de não fazer, eu estou falando de atos, de serviços. Lembrem disso, tá? Não é entrega de alguma coisa, é um serviço, é um ato específico humano, tá? Que vai interferir, tá?
O juiz pode, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, tá? Gente, o juiz pode aplicar determinadas medidas, ok. O que é a tutela específica? Nesse caso aqui, não estou falando das tutelas de urgência e de evidência, tá? O que eu estou falando? O que se refere aqui a tutela específica? É assim, gente, quando vocês têm quando vocês têm a sua mão, né? Vamos colocar assim de uma forma mais simples. Quando vocês têm na sua mão uma sentença que lhes é favorável, de obrigação de fazer ou não fazer, o que vocês querem com aquela sentença? Que ela seja cumprida da forma como está lá. Então, o que é uma tutela? O que significa uma tutela específica? Se vocês quiserem até escrever ou colocar, eu ainda não coloquei, né? Existem algumas coisas que eu não coloquei nos slides, porque não deu tempo, tá? Mas como eu estou falando, né, na aula, e essa aula também vai ser gravada, vocês podem ouvir, né? E depois é que eu vou colocar. Só que esses slides, até não comentei, mas esses slides eu coloquei hoje no comecinho da manhã, um pouco antes da nossa aula, eu coloquei na sala virtual, tá? Tutela específica é a máxima coincidência entre o que é e o que se pretende. É a máxima coincidência, ou seja, o juiz ele tem que determinar algumas medidas, né, para que o executado, né, o devedor, a gente chama também de executado aqui, lembram disso? O juiz fixa determinadas medidas para que o que o devedor possa satisfazer, para que o devedor possa satisfazer ao máximo, exatamente, para ter uma coincidência, exatamente ao que era devido e ao o que eu pretendo, né? Então, olha, eu pretendo que ele cante na minha... por exemplo, eu pretendo que um determinado, o Bueno dá esse exemplo assim, ó, pretendo que um chefe de cozinha renomado, tal, pretendo, não vamos falar de chefe de cozinha. Em uma ação de conhecimento, o juiz prolatou uma sentença e essa sentença culminou com a obrigação de uma determinada pessoa construir um muro. Eu adoro falar de muro, né? Para a pessoa construir um muro, ok? Ok. Bom, eu posso lembram disso, eu posso ter o cumprimento de sentença. Ele pode ser definitivo ou provisório, vocês lembram disso, né? E aqui não há maiores discussões sobre isso. Qual é a tutela específica? Que ele construa um muro, não é? Essa é a tutela específica. Se fosse um renomado chefe de cozinha que tivesse que fazer um jantar com o seu cardápio, tal, para uma pessoa muito importante, tá. Ok, eu quero aquele chefe. Então, essa tutela específica, né? Ou é uma determinada pessoa, quando eu falo de obrigação de fazer ou não fazer infungível, né? Ou seja, só aquela pessoa pode realizar aquilo, ou não realizar. Ou eu falo de uma obrigação fungível, que uma outra pessoa possa fazer, mas que ainda eu consiga, eu como credor, que eu ainda consiga aquilo. E o que é o resultado prático equivalente? É tentar ver se o devedor não consegue a tutela específica, ou seja, se o devedor especificamente se o devedor não consegue elaborar, satisfazer exatamente o que ele precisa fazer, se há alguma coisa parecida, por isso que é resultado prático equivalente, se o credor consegue se satisfazer com algo parecido. No exemplo do muro, né, se alguém for fazer no seu lugar, bom, mas aí no caso pode ser uma tutela específica também, porque fez o muro, ou no caso de obrigação infungível, né, insubstituível, aquela personalíssima, o resultado prático equivalente, no exemplo do chefe de cozinha, colocar o assistente dele, que não é tão famoso, mas também é uma pessoa renomada, tal, né? Isso, gente, se o credor aceitar,
tá? Ou se satisfizer aquela determinada questão, tá ok? Essa é a diferença, tá? Porque pode ser que o credor se satisfaça com um resultado equivalente, que seja parecido, mas que não seja ainda o que ele requereu, né? E desejou, vamos dizer assim, tá? Depois nós vamos ver o não cumprimento, né? A não possibilidade de cumprimento. As técnicas executivas também estão no 536, parágrafo 1º. Ah, antes, só terminando, o resultado prático equivalente, como não teve uma, como não teve uma tutela específica, eu posso, como credor, requerer também perdas e danos, tá? Tudo eu posso requerer perdas e danos, gente. De uma certa, eu estou falando aqui de uma forma geral, genérica, é claro, né? Mas em tese, se a obrigação não puder ser cumprida, ou não puder ser cumprida da forma total, eu posso requerer perdas e danos. Bom, técnicas executivas estão no 536. Eu vou ler aqui o 536, parágrafo 1º, tá? Para atender ao disposto no caput, que eu acabei de falar. O juiz pode determinar, entre outras medidas, por isso que nós falamos das técnicas executivas. Quais são as medidas que o juiz pode determinar no cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, cumprimento de sentença, tá? O juiz pode impor multa, busca e apreensão, remoção de pessoas, desfazimento de obras e o impedimento de alguma atividade nociva, interdição de algum estabelecimento, por exemplo, podendo, caso faça necessário, requisitar o apoio de força policial, tá? Bom. Segundo, parágrafo 2º, tá? Vou ler aos poucos, tá? Parágrafo 2º. O executado incide, o mandato de busca e apreensão de pessoas e coisas será cumprido por 2 oficiais de justiça, observando-se o disposto no 846, tá? A busca e apreensão está no 846 e os seus parágrafos, tá? E se houver necessidade de arrombamento, aí se houver necessidade de arrombamento, eu tenho que olhar, né? Eu tenho que ter testemunhas para arrombar, tem toda uma técnica, tá? Parágrafo 3º, estou lendo, tá, gente? O executado incidirá nas penas de litigância de má-fé, quando injustificadamente descumprir uma ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência. A medida de colocar, né, de apor como crime de desobediência, como por descumprir, né, vamos dizer assim, por descumprir uma ordem judicial, bom, primeiro, se ele descumpre uma ordem judicial, é civil essa ordem, né, não é criminal. Então, o juiz civil não vai aplicar, não vai condenar, vamos dizer assim, aquele devedor, daquele executado, por crime de desobediência, tá? Ele pode requerer que isso seja feito na instância criminal, tá? Mas ele pode aplicar a litigância de má-fé. O que geralmente acontece é que os juízes colocam essa advertência já no mandado, tá, de intimação, para que o devedor seja instado a cumprir efetivamente, tá? Eu não sei se a palavra seria pressionado, né? Mas seria mais ou menos isso. Não é pressionado, porque pressionado pressupõe algo que não é voluntário, né? Bom, mas o sentido é esse, tá? Parágrafo 4º. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou não fazer, aplica-se o artigo 525 no que couber. 525 é a impugnação à sentença, tá? Então, eu posso ter, posso. O disposto nesse artigo aplica-se no que couber ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional. Então, pode ser que não haja uma natureza não obrigacional, pode ser que não haja uma obrigação específica para e no direito das obrigações, tá? Então, muitas vezes eu tenho, por exemplo, o direito a visitas.
O direito a visitas não é do direito às obrigações. Direito de visitas está no direito de família. Mas eu posso ter uma obrigação de fazer ou não fazer de família. Eu tenho eu tenho uma decisão judicial que impede, por exemplo, aquela pessoa de ver o filho, né, restringe o direito a visitas e a pessoa continua querendo o direito a visitas, né, eu posso pedir o cumprimento dessa sentença, tá? Então, isso é o que significa que, na verdade, eu posso ter cumprimento de sentença de fazer e não fazer, né, de natureza que não seja apenas do direito do direito das obrigações, tá? E nós chegamos ao 537. Não sei se eu já coloquei para vocês aqui. Não, aqui eu coloquei o 500. Aqui, vamos deixar aqui. 537 fala da multa. Nós nos debruçamos muito sobre a multa, tá? Por quê? Porque o juiz já de ofício, né, ou a requerimento, ele já pode aplicar a multa, tá? Bom, eu vou ler o artigo 537. A multa independe de requerimento da parte, tá? Independe de requerimento da parte. E pode ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória, ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível, tá? Com a obrigação e que se determine um prazo razoável. Bom, o prazo razoável, no antigo CPC, falava assim, prazo diário, multa diária, tal. Hoje em dia, a multa pode ser devida em dias, ou em semanas, ou em meses. Eu posso fixar a multa, tá? Posso acumular essa multa por descumprimento, posso acumular com outras multas, tá? Eu posso acumular com uma multa moratória, se eu tiver. Eu posso acumular com a própria multa dos 10% do cumprimento de sentença, lá no 523, tá? A multa tem que ser eficaz, lembrem que a multa tem que ser eficaz e suficiente. Ela só não pode, gente, ser, até para não aviltar a obrigação, ela só não pode ser o valor acima do valor da obrigação. Até o valor da obrigação eu posso fixar multa. Obrigação de R$ 1.000, eu fixo uma multa de R$ 1.000. Até isso pode? Pode. É claro que não se faz, né? Mas pode? Pode, tá? Eu posso acumular a multa. E posso acumular com outras também. Ela só não pode, na verdade, há uma discussão, mas geralmente a multa não tem juros em cima da multa, mas tem correção monetária. Algo óbvio, né? Se eu for cobrar essa multa, eu tenho uma multa, por exemplo, uma pessoa descumpre, eu entro com cumprimento de sentença para a pessoa fazer um muro e o juiz fixa um prazo, tá? A partir de que dia que começa a incidência da multa. Então, vamos supor, o juiz entende que a incidência da multa vai se dar daqui um mês, vamos colocar assim, a partir de 30 de abril, por exemplo, inicia-se a incidência da multa. A pessoa sabe que até 30 de abril ela pode fazer voluntariamente, e depois vai ter uma incidência de multa. E essa multa pode ser cobrada, gente, tá? Essa multa pode ser cobrada. Mas eu vou colocar juros na multa? Há uma discussão, mas geralmente se coloca correção monetária, tá? A multa também, gente, pode ser, aí fala o parágrafo 1º do 537, né? A multa pode ser majorada ou minorada, tá? O juiz, de ofício ou a requerimento, pode modificar o valor ou a periodicidade da multa, né? Então, ela está em dias, pode ser em semanas, está em meses, pode ser em dias, exemplo. Pode modificar o valor ou a periodicidade da multa vencenda, ou seja, daqui ainda vai vencer, porque as que se venceram ele já fixou, né? Ou ainda pode até excluir a multa, quando se verifique que
há uma periodicidade, é quando se verifique que a multa se tornou insuficiente ou excessiva. Às vezes o devedor às vezes o devedor começa a praticar atos para que ele não cumpra aquela obrigação, né? Então o juiz pode inclusive majorar a multa, tá? Ele pode inclusive majorar a multa, tá? Ou também, caso se verifique que o obrigado, o executado, demonstrou o cumprimento parcial ou justa causa por descumprimento, aí ele diminui a multa, tá? O valor da multa vai para o exequente, né? Não vai para nenhum fundo, tá? Vai especificamente para o exequente. A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, tá, gente? É passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitindo o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. Gente, há uma discussão, né? Bueno fala muito, eu leio mais Bueno do que Marinoni, tá, gente? Eu leio mais Gonçalves e Bueno, tá? Por isso que eu falo muito dele. O que acontece, gente? A decisão que fixa a multa, eu posso cumprir provisoriamente a decisão que fixa a multa. A partir do momento em que fixou-se a multa e assinalou o prazo, começou a passar aquele prazo sem o cumprimento, eu já posso requerer o cumprimento da multa. Eu posso requerer que essa multa venha para mim. Mas ela vem para mim? Se é provisório, a multa vai ser apenas depositada em juízo. Eu não posso levantar o valor, eu não posso requerer o valor para mim. Isso só depois do trânsito em julgado. Porque daí, verifica-se que o cumprimento vai ser o quê? Definitivo. Há uma grande discussão e uma crítica a esse inciso terceiro, gente. Por quê? Porque nós sabemos que no cumprimento provisório, você, quando dá caução, quando o credor dá uma caução, ele pode levantar o valor. Então, por que eu não posso levantar o valor aqui? Na obrigação de fazer ou não fazer? Não tem lógica, tá? Então, há uma discussão aí sobre esse artigo que, em tese, ele não tem lógica. Tá? Eu posso pedir o cumprimento provisório da multa, mas eu não posso requerer o levantamento dela. Então, para que eu vou requerer o cumprimento provisório? Só para que ela seja depositada em juízo? Eu vou ter uma garantia, que é o depósito, mas eu não vou ter o pagamento em si. Só que só que o pagamento em si, eu consigo com o cumprimento de obrigação de pagar, né? Que nós já vimos no 523. Então, o credor, quando ele dá uma caução, né? Quando ele emite uma caução, ele consegue ter esse levantamento. Tá? Então, fica aí essa discussão doutrinária, tá, gente? Bueno, na página 543 do seu livro, discute a multa para pessoa jurídica, tá? Uma multa de obrigação de fazer ou não fazer para pessoa jurídica. Para ele, é possível, porque é um redirecionamento da multa, porque quem representa a pessoa jurídica são pessoas físicas, e quem ordena o cumprimento ou descumprimento de uma obrigação é a pessoa física. Então, ele entende que a pessoa física, a pessoa jurídica pode ser compelida mediante multa, porque, na verdade, a multa não é para a pessoa jurídica em si, mas redirecionada por conta do cumprimento por pessoas físicas, tá bom? Quando que é devida a multa, gente? Parágrafo 4º. A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da obrigação, tá? E incide enquanto não for cumprida a decisão a que tiver combinado, tá? Gente, a multa é desde o dia que se configurar o descumprimento, tá? Só que, geralmente, o que acontece? O juiz assinala um prazo para esse descumprimento, né? Para fixar, um prazo para cumprimento, melhor dizendo. Então, a partir daquele prazo, que realmente começa a contar a multa. Então, 30 de abril. Então, 1º de maio, né? 1º de maio é feriado. 2 de maio,
né, eu já começo a contar, tá? O disposto nesse artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres e fazer de natureza não obrigacional. Isso daí eu já falei para vocês também, que é o mesmo do artigo 536, ou seja, eu posso ter multa em obrigações, em deveres de fazer e não fazer, de natureza não obrigacional, tá? O pai que não é para visitar, né, que está na sentença o impedimento ou a limitação à visita, se ele visita, né, a partir de tal data, ele vai estar incidindo aí na multa. A multa, gente, como eu falei, a multa e as demais medidas são para compelir, ou melhor, são para pressionar mesmo, né, o executado a fazer, ou não fazer, a cumprir, a satisfazer a obrigação, tá? Lembrando que o cumprimento de sentença, de obrigação de fazer ou não fazer, a intimação ou vai ser pessoal no próprio executado, ou a intimação vai ser pelo seu advogado. Por quê? Porque é uma fase do cumprimento uma fase do processo de conhecimento, né? Então, eu já tive um advogado, já instalou o contraditório, então eu tenho advogado no processo, tá? É, Artigo 513, parágrafo 2º, se vocês quiserem colocar aí do lado, anotar, artigo 513, parágrafo 2º, tá? Bom, aqui eu já falei para vocês, na verdade, eu devia ter colocado esse slide antes. Eu vou ver se eu arrumo, gente. Gente, depois eu vou ver se eu arrumo, se tudo isso que eu estou falando, que eu só falei, mas não coloquei aí, né? Tudo isso que eu estou falando, eu vou ver se eu arrumo para colocar para vocês para reformar o slide, tá? Aí eu excluo o slide que está lá e coloco esse. Por enquanto é esse que está valendo. Tá bom? Vou ver se eu faço isso logo após a nossa apresentação aqui, tá bom? Já falei para vocês que a obrigação de fazer se referem a atos ou serviços. Fungíveis significa substituíveis, pode ser cumprida por qualquer pessoa, não leva em conta as qualidades, né? Então, eu contrato um pedreiro. Se o pedreiro não fizer minha casa, pode ser outro pedreiro, tá? Obrigações infungíveis são as insubstituíveis. Só aquela determinada pessoa pode cumprir. Se eu contrato uma banda, a banda, vamos colocar, minha banda preferida é Iron Maiden. Se o Iron Maiden não vier tocar na minha festa, eu não quero outra banda. São eles que é aquele devedor que eu contratei, aquela pessoa que eu contratei. Tá? Vai ser outra? Não. Tá? Agora, lembra do resultado prático equivalente? Né? Não pode ser o Iron Maiden, eles não conseguem, né? Eles estão lá com problemas na garganta. Pode ser, né? Não vamos imaginar que estamos nessa pandemia, né? Eu vou fazer uma festa e vou contratar o Iron Maiden, mas o Iron não pode vir, né? Bom, primeiro, vai ter perdas e danos, porque são eles, né? Mas eu posso ter um resultado prático equivalente? Eu posso. Eu vou contratar o White Snake, que ainda está inativa. Tá bom, ok? O infungível é aquele que só pode ser cumprido pelo devedor, tá? E aqui, agora, nós falamos do cumprimento, né? Nós falamos do cumprimento de obrigação de fazer e não fazer, né? São aqueles dois artigos, são pequenos, né? E essa matéria, gente, esse tópico, melhor dizendo, né? Esse tópico é mais tranquilo, tá? Obrigação de fazer ou não fazer. A partir da semana que vem, eu já entro nas obrigações de dar, que é pagar, né? E aí eu já vou começar, cadê aqui? E aí eu já vou começar a falar dos atos expropriatórios, né? Eu já vou começar a falar um pouco, né? Do pagar em si, dos atos expropriatórios, do que é penhora. Semana que vem, tá aqui, né? Tá aqui. Semana que vem eu já começo a falar do que é penhorável, do que não é penhorável. Semana que vem eu já começo, tá, gente? Dá tempo? Dá. Semana que vem? Desculpa, Marcelita. Quando eu falar semana que vem, entendam, a próxima semana de aula, próxima semana letiva, né?
E eu vou ser sincera, gente, eu vou falar por mim, eu não respondo pelos outros professores, mas eu falo por mim. Gente, nós estamos em isolamento social, ok? Todos nós estamos em isolamento social. Saímos apenas. Bom, eu, na verdade, não estou saindo, faz 2 semanas que eu não saio. Mas se precisa ir ao mercado, não sei o quê. O que que acontece? O que que a gente vai ficar fazendo nesse tempo? Vou ficar só trabalhando dentro de casa, né? Trabalhando o serviço doméstico ou lendo livros, que eu vou ler muitos livros literários, né? Já li alguns agora. Não, eu vou fazer o quê? Eu vou preparar a aula, gente, né? Eu vou preparar a aula. Eu tenho aqui alguns livros. Esse daqui não é de vocês, tá? Como Chegar ao Sim, é um livro dos fundadores de Harvard que fala sobre a arbitragem. Eu tenho um monte de coisa para fazer de preparação de aula. Então, apesar de não termos aula em si, e eu provavelmente vou até gravar algumas aulas, gente, mas eu não posso postar. É um tempo em que nós não podemos ter conteúdo, dar conteúdo, ainda que seja fora da instituição, tá? Mas depois, abertos os devidos prazos, ou retornando às atividades presenciais, eu vou postar, entendeu? Ou seja, eu vou continuar trabalhando, tá? Não é porque nós estaremos de férias que não. E eu acredito que vocês também, né? Tanto remotamente, vocês, né? Acredito, quanto no estudo, né? Vai ser a hora, vai ser o momento de quem ainda não está com os estudos em dia estarem, né? Ah, nossa, são muitas páginas, não sei o quê. É para ler mesmo, gente. Né? E essa leitura, quando nós damos o fichamento, semana passada eu dei um fichamento pesado para todas as disciplinas, depois eu afrouxei, né, porque eu vi que era muita coisa, e na verdade é só para presença, entre aspas, né, não é algo que eu possa exigir de vocês que se faça depois de mais de 3 horas, 3 horas e meia de aula. Só que nós, professores, nós lemos tudo isso para preparar a aula para vocês, né? A gente lê um, dois, três autores, no mínimo, né? Fora as jurisprudências. Então, e a lei em si. Então, é algo que é interessante vocês colocarem aí e colocarem em dia, né? E lendo os artigos, tá ok? Então, execução de obrigação de fazer ou não fazer, agora eu estou falando de títulos executivos extrajudiciais, tá? E aqui são aqueles em que eu não passei, são aqueles títulos que não passaram por um processo de conhecimento, não passou por um processo judicial. Então, agora, eu vou aqui para o 814, tá? A execução de obrigação de fazer ou não fazer é do 815 para frente, né? Do 815 ao 821. Porém, deixa eu ver aqui, 821, depois o de não fazer, né, fazer e não fazer, 815 a 821 é a obrigação de fazer, e 822 a 823 a obrigação de não fazer, né? Mas as disposições gerais é apenas um artigo, deixa eu colocar aqui, disposições gerais são apenas um artigo, e nós vamos lê-lo, tá? Na execução de obrigação de fazer e não fazer, fundada em título extrajudicial. Ao despachar a inicial, o juiz, gente, despachou a inicial, o juiz já fixa a multa por dia de atraso, tá? Multa por dia, não, gente, desculpa, multa por período, tô lá no antigo aí. Multa por período de atraso no cumprimento da obrigação e a data da qual será devida, tá? Igualzinho. Se o valor da multa estiver previsto no título e for excessivo, o juiz também pode reduzir, porque às vezes eu tenho já multa por dia de atraso no próprio contrato, ou no próprio título, tá? Isso acontece, isso é uma coisa óbvia, né? Geralmente, quando eu tenho obrigação de fazer ou não fazer, quando eu tenho obrigação de dar, nós temos multa por atraso, tá? Essa multa por atraso, nós vamos ver o juiz pode até aumentar ou pode diminuir, tá? E geralmente, se o valor for excessivo, ele pode sim reduzir, tá?
É interessante saber que o juiz, despachando a inicial, ele já fixa já fixa a multa e a data, gente. Se não tiver alguma data no título, porque às vezes tem uma data para cumprimento no próprio título, tá? Então, vamos para a obrigação de fazer. Obrigação de fazer, ela pode ser fungível e infungível. Bom, 815. Vamos ler o 815. Quando o objeto da execução for obrigação de fazer, terá o executado citado para satisfazer a obrigação, no prazo que o juiz lhe designar, ou se outro não tiver sido determinado no título. Então, há citação do devedor para satisfazer a obrigação. Qual é o prazo? O prazo constante no título, ou se não tiver, o juiz vai fixar um prazo razoável. Depende do caso concreto. Não tem um prazo específico, não, tá, gente? E ele pode fixar multa, como nós já vimos no 814. Gente, aqui é citação, tá? Por quê? Porque não se formou o processo de conhecimento antes. Então, aqui é uma citação. Eu falo de processo de execução, eu estou aqui sim falando de processo autônomo, aqui sim eu estou falando de processo autônomo, tá? E eu estou falando aqui de citação, porque é o momento em que o executado vai tomar ciência do processo, ok? Quando ele é citado, correm dois prazos independentes. Corre o prazo de 15 dias para ele opor embargos, ok? Corre o prazo de 15 dias da juntada do mandado aos autos, do mandado de citação. Corre 15 dias para ele opor embargos. E corre também o prazo para ele cumprir a obrigação. O prazo para cumprir a obrigação pode ser de 15 dias, pode ser de 30 dias, pode ser de uma semana, depende. Então, na obrigação de fazer fungível, né, corre dois prazos. 15 dias da citação dele, né, da juntada, 15 dias ele pode embargar, ele pode opor embargos, tá? Que nós vamos ver os embargos ainda, né? É a defesa, a principal defesa do executado, e os embargos podem suspender a execução, podem suspender a execução, para que se discuta o que ele está alegando, tá? E corre também o prazo para ele cumprir a obrigação, e esse prazo para ele cumprir a obrigação depende do que está no título ou do que foi assinalado pelo juiz, ok? Correm dois prazos independentes, certo? O devedor cumpre a obrigação, é lavrado um auto, né? Cadê aqui? Se ele cumprir, é lavrado um auto e extinta a execução. Ele não cumpre. Se ele não cumpre e é obrigação de fazer fungível, fungível é substituível, qualquer pessoa pode fazer, ok? Eu tenho três coisas que podem ser feitas. Ou eu posso pedir a execução específica por subrogação, que é quando eu peço para terceiro, para que terceiro faça as custas do devedor. Ou eu peço a utilização dos meios de coerção, porque eu quero que aquele devedor mesmo assim faça, ou eu peço a conversão dos meios em perdas e danos, né, se não se puder fazer, tá? Se os meios forem ineficazes. A execução específica por subrogação, então, é aquela que o credor requer que uma outra pessoa cumpra a obrigação, o terceiro. Por quê? Porque o devedor não cumpriu, tá? O próprio devedor, gente, o próprio credor indica, tá? Coloquei aqui para vocês no slide assim, ó, o juiz nomeia a pessoa idônea que pode ser indicada pelo credor. Gente, geralmente é o credor que indica. Por quê? Porque o juiz depende muito do caso. Só que muitas vezes o juiz não tem nem lista. Por exemplo, eu quero que uma determinada. Eu contratei uma determinada empreiteira para realizar uma obra, ela não realizou. Você acha que o juiz vai ficar procurando empreiteira idônea? Porque tem que ser uma pessoa idônea, claro, né? Uma pessoa idônea para realizar? Não sei.
Quem geralmente faz isso é o próprio credor, tá, gente? Ele indica, tá? Ele indica. Então, o credor indica um terceiro para que esse terceiro possa realizar a obrigação, tá? Por isso que é chamada de execução específica por subrogação, por substituição, porque não é o devedor que vai cumprir, é o próprio terceiro, né? E como que funciona isso? O credor indica para o juiz manda intimar esse terceiro vai apresentar uma proposta, tá? Não é uma intervenção de terceiro, tá, gente? O terceiro vai apresentar uma proposta do seu serviço, né? Apresentar uma proposta dos seus honorários. As partes, ainda que o devedor não tenha cumprido, tanto o credor quanto o devedor são ouvidos sobre a proposta do terceiro, tá? Para que se instale, né? Para que não seja violado o contraditório, tá? Mas o devedor, ele tem que fundamentar a sua recusa à proposta do terceiro, tá? Não é simplesmente falar, o valor dele está alto. Está alto por quê? Então, por que você mesmo não cumpriu? Então, tem toda essa questão também, né? Ouvem-se as partes, tá? Depois, o juiz vai examinar a proposta. Se a proposta é acolhida, eu coloquei assim para vocês, ó. Se a proposta é acolhida, o exequente antecipa as despesas. Antes de o exequente antecipar as despesas, depois eu vou alterar aqui. Antes do exequente antecipar as despesas, vamos supor, o juiz acolheu a proposta do terceiro. O credor tem 5 dias para ver se ele mesmo, o credor, não quer realizar a obrigação. Porque o credor tem direito de preferência, que significa o quê? O credor pensa bem e fala, quer saber? Eu mesmo vou realizar a obrigação. Às custas do devedor, tá, gente? Tá? Mesmo assim, ainda tem direito às perdas e danos, tá? Porque não foi o devedor que executou, tá? Então, a proposta foi acolhida, o credor tem 5 dias para verificar se ele deseja realizar o serviço. Se ele deseja realizar o serviço, não tem problema nenhum, tudo bem. Mas se ele deseja que o terceiro realize, ele vai antecipar as despesas. Por isso que, na verdade, quando tem uma obrigação de fazer e não fazer, a gente tem que realmente pensar bem, né? Se for essa questão do terceiro. Por quê? Porque quem vai antecipar as despesas do terceiro vai ser o credor, tá? Depois de executado o serviço, as duas partes são ouvidas. Ouvidas por quê? Porque pode ser que o serviço não seja bem feito. Ou pode ser que o terceiro nem tenha realizado, tá? E aí se cobra também do terceiro, ok? O serviço não realizado ou prestado de maneira incompleta. O credor vai requerer ao juiz que autorize a realizar a obra às custas do terceiro. E nós temos a obrigação de fazer infungível. Infungível é aquela que não há a possibilidade de uma execução por subrogação. Não há possibilidade de uma execução por terceiro, porque é infungível, é insubstituível, é personalíssimo, é só aquela pessoa que pode fazer. Então, nesse caso, eu só tenho os dois últimos, o B e o C, né, os dois últimos meios para a execução. Eu requeiro os meios de coerção, né, multa, remoção, busca e apreensão. Eu requeiro os meios de coerção para ver se aquela pessoa, se o devedor executa a obrigação. Se ele não puder ou não conseguir executar a obrigação, aí essa obrigação vai acontecer o quê? Ela vai se converter em perdas e danos. Tá, gente? Se converte em perdas e danos. Nas perdas e danos, gente, se a obrigação se converter em perdas e danos, eu tenho que voltar, olha só, eu tenho que voltar na liquidação. Lembram da liquidação, que é para apurar o valor específico, o valor monetário específico de uma obrigação no cumprimento de sentença? Né? Na sentença, eu não tenho a liquidação.
de título extrajudicial, de título judicial, a sentença do juiz que fixa um valor genérico, né? Eu não tenho que liquidar esse valor na sentença, título judicial. Aqui é um caso de liquidação de título extrajudicial. Quando eu tenho uma obrigação de fazer infungível, que não pode ser revisada. Aí vai se converter em perdas e danos. Mas quais são essas perdas e quais são esses danos? Eu tenho que apurar isso monetariamente. O juiz, ele vai me deferir as perdas e danos. Mas a possibilidade a possibilidade específica, né, de eu apurar o valor mesmo, vai ser em sede, é uma etapa da execução, tá, gente? Não é que vai ter outro processo de conhecimento, não, estou em processo de execução, mas é uma etapa, tá? É uma etapa da obrigação de fazer, e aí eu retorno no 509 ao 512, tá? Para apurar o procedimento da liquidação, né? Liquidação por cálculo, que é um simples cálculo aritmético, atualização, né, que não é considerado, né, ou atualização por arbitramento, se precisa de perícia, ou a atualização, ou a liquidação por procedimento comum, se houver necessidade de provas, de novas provas, tá ok? Só para vocês saberem. 815, 816, na verdade eu já falei para vocês, né? O juiz ouve as partes, já falei. A obrigação de se convencionar que o executado satisfaça pessoalmente, o exequente pode requerer ao juiz. Eu estou lendo o 821, gente, peraí. Se convencionar que o executado satisfaça pessoalmente, o exequente pode requerer que ele assinale prazo para cumpri-la. Havendo recuso ou mora, sua obrigação será convertida em perdas e danos, caso em que se observará o procedimento de execução por quantia certa. Gente, primeiro tem que haver liquidação desse valor, né? Há um valor exato? Se houver, tudo bem. Se não houver, eu liquido. Eu tenho que primeiro ter uma expressão monetária desse valor. E depois eu vou ter o quê? Um valor. Aí esse valor eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o procedimento de execução por quantia certa. Então, a execução de obrigação de fazer pode se converter em execução de pagar. Execução por quantia certa é execução de pagar, porque agora eu não posso mais, se não puder ser cumprida a obrigação, a pessoa vai me dever, vamos colocar de uma forma simples, a pessoa vai me dever dinheiro. E se ela vai me dever dinheiro, o procedimento não é fazer, porque não é praticar ato, é pagar. E aí o pagar é o procedimento da execução por quantia certa, que é que nós vamos ver a semana que vem. E nós temos a obrigação de execução, a execução de obrigação de não fazer. Essa é mais tranquila, tá? A obrigação de não fazer está nos artigos 822 e 823. E é obrigação, primeiro, tem um caráter negativo. Por quê? Porque é uma obrigação de conteúdo negativo, certo? Só que Bueno entende assim, que é uma obrigação negativa, mas ele tem caráter positivo. Por quê? Porque se eu entro com uma execução para não fazer, o próprio ato de ele não fazer algo, ou de ele desfazer aquilo que ele não deveria ter feito, já tem um caráter positivo, tá? Exemplo, gente, não era para eu construir o muro, eu construí o muro. Ou, se eu violo um dever de sigilo, eu era obrigada a. Eu sou, por exemplo, uma biógrafa e eu estou fazendo a biografia de uma celebridade, e essa celebridade. E eu tenho um contrato de dever de sigilo, obrigação de não fazer. Eu não posso divulgar. E aí eu divulgo, eu divulgo, eu publico uma biografia em tese, em tese não autorizada, e, né, eu tive aí uma obrigação de não fazer, né, segredo industrial, quando vocês entram, quando vocês assinam um contrato individual de trabalho, existem alguns cargos que exigem o segredo, né, que exigem não revelar segredo industrial, né, eu sou engenheiro de uma
uma multinacional, não sei o quê, e, né, vamos descobrir várias, vamos saber sobre várias questões, sobre várias fórmulas, né, e eu não posso divulgar para o concorrente. Então, no próprio contrato individual de trabalho, né, nesse sentido, já tenho uma obrigação de não fazer. E se eu revelo, eu estou descumprindo, tá? Bom, se o desfazimento for possível, porque eu dei 2 exemplos agora de que não é mais possível. Se o desfazimento for possível, né? Ou seja, se eu consigo ainda reverter aquela situação, né, de não fazer, né? A pessoa pode desfazer. O juiz cita o devedor, né, para que ele desfaça, fixando um prazo, tá? Um prazo específico para ele desfazer, tá? Isso está no artigo do 822. Se o executado praticou o ato a cuja abstenção estava obrigado por lei ou por contrato, o exequente requererá ao juiz que assinale o prazo para o executado desfazê-lo. Dever de sigilo do advogado. O advogado tem dever de sigilo. Vocês sabem que eu conto um monte de causos para vocês. Mas eu conto eu conto milagre, mas eu conto santo? Não. Dever de sigilo. Para os alunos de direito, eu até posso contar os casos, eu posso e devo, porque o direito é feito de prática, a teoria ali é da prática, né, óbvio. Mas eu posso ficar contando o nome das pessoas, notadamente quando há interesses altos envolvidos e quando há ações relativas à capacidade e estado das pessoas, jamais, segredo de justiça, inclusive. Aí eu conto, a pessoa tal. Não posso. É uma obrigação de não fazer que nós temos por lei. Por isso que ele fala ali por lei. Tá? O advogado só pode se abster, revelar se ele for testemunha e ele for desobrigado. Vocês devem ter estudado isso em ética, né? Ou vão estudar ainda, né? Se ele for testemunha e for desobrigado pelo cliente, ele pode revelar algo como testemunha, senão não. Tá? É uma obrigação de não fazer legal. Tá? Então, não precisa estar só no contrato. Se a execução a obrigação de não fazer, se esse desfazimento for possível, pode ser pelo devedor ou pode ser por terceiro. O requerente, o exequente requer, e o juiz utiliza o mesmo procedimento das obrigações de fazer lá por terceiro, né? Ele intima o terceiro apresenta a proposta, aí as partes são ouvidas, se for apresentada a proposta, o requerente, o exequente, pode ver se ele mesmo faz a obrigação de não fazer, se não, ele adianta as despesas para o terceiro fazer, e depois ele cobra tudo isso do devedor. Eu não falei, né, gente? Mas é óbvio, né? Com perdas e danos. Agora, se o desfazimento realmente não for possível, você converte em perdas e danos. Esses exemplos que eu dei, né? A pessoa publica uma obra não autorizada, né? Gente, já publicou. Eu posso até pedir para reter a obra, para recolher toda a obra já porventura circulada, mas já publicou, já praticou algo que não pode ter mais como voltar. Se eu revelo um segredo industrial, já revelei. Tem como não fazer mais isso? Não. Aí a obrigação se converte em perdas e danos, né? E aí vai para o procedimento a obrigação de pagar. Primeiro veja se vai ser liquidado, né, o valor, ou seja, se tem que apurar o valor, ou se o valor já for certo de perdas e danos, e depois, tenho perdas e danos, deu o valor X, aí eu vou requerer, tá? Artigo 823. Se o executado praticou o ato a cuja abstenção estava obrigado por lei ou por contrato, o exequente vai requerer ao juiz que assinale um prazo, desculpa, gente, estou lendo 822 de novo. 823, havendo recusa ou mora, atraso, né, gente? Havendo recusa ou mora do executado. O requerente requererá ao juiz que mande desfazer o ato à custa daquele, né? À custa daquele, ou seja, se terceiro puder requerer. E que responderá por perda de danos. Tá? Então, esse é o caput do 823, fala do desfazimento por terceiro. E se não for possível, não sendo possível desfazer o ato, a obrigação se resolve em perdas e danos, tá? Caso em que, após a liquidação,
se observará o procedimento de execução por quantia certa, tá? Simples assim, tá? Vamos colocar. E se vocês perceberem, a próxima matéria, né, próximo tópico, vamos dizer assim, já é execução por quantia, que é ela que nós vamos ver na próxima aula, tá? A apresentação, como é monológico, né, nesse primeiro momento, né, da aula, né, só eu falei, né, então, acaba até sendo mais rápido, e eu falo muito, tento não falar muito devagar, mas tento também não falar muito rápido, enfim. Os tópicos da aula são esses e acabou por hoje, tá? A semana que vem, desculpa, a próxima semana de aula, nós vamos ver a execução por quantia, tá? Depois que vocês estudarem, que vocês se aprofundarem, quem quiser fazer isso nas férias, a execução por quantia, ela começa no 824 e ela vai embora. Ela vai até o 925, tá? Ela é 100 artigos, né? 101 artigos, 102. Por quê? São neles que nós vamos, a partir de agora, nos fixar, tá? A execução por quantia trata justamente dos atos, primeiro, trata do pagar, e trata do pagar e trata dos atos específicos de expropriação, ou seja, de como eu vou retirar de uma forma legal, né, jurídica e legal, como eu vou retirar o patrimônio do executado, do devedor, para que ele me pague, certo? Porque ele tem responsabilidade patrimonial. E aí eu tenho três formas de expropriação. Expropriação é quando eu retiro, posso, pela lei, retirar, né, na verdade, posso, o que a gente chama de subrogação pelo Estado. Eu peço para o Estado retirar o bem daquele, eu peço para o Estado retirar o bem daquele devedor e me dar, né, retirar o bem, no caso aqui, valores monetários em tese. Tá? Nós vamos ver os bens que são penhoráveis, que são impenhoráveis, as discussões sobre o salário, né, discussões doutrinárias e jurisprudenciais sobre o salário, é penhorável, não é penhorável, tá? A penhora, né? A penhora não é expropriação, ela é uma medida de garantia, né? Expropriação é quando se vende o bem para dar o bem para dar o valor. Ou quando o próprio credor, um exemplo, deseja ficar com o bem como valor. Já aconteceu muito comigo isso, né? Eu tenho um bem, eu tenho o meu cliente é o credor, e o devedor deve, sei lá, R$ 1.000, e ele não tem dinheiro para pagar, tá? E eu penhoro um determinado bem, aí depois eu pego aquele bem para mim. Vocês vão ver que as possibilidades, tá? Eu só estou adiantando aí o que vai vir pela frente. Que a partir de agora, deixa eu olhar aqui em todos os artigos, gente. A partir de agora, a gente vai até o final do curso, tá? Dessa disciplina, verificando todas essas nuances da obrigação, tá? Até o 925, exatamente isso, tá? Então, a partir de agora, que eu falo, a partir da próxima aula, né, a partir da próxima semana letiva, tá? Então, gente, lembrem-se, vou retornar só em algo que eu já falei, fichamento simples, sobre, ou vocês leiam o artigo, ou leiam alguns capítulos da obra, não importa, ou só de ver essa videoaula, vocês podem escrever, eu entendi isso, eu entendi aquilo, ou não entendi isso, eu vou dar os feedbacks à medida que eu for conseguindo fazer toda a análise, ainda não consegui, né, vocês que estão trabalhando remotamente, quem está trabalhando remotamente deve perceber, a gente trabalha muito mais remotamente do que se fosse presencial, né, então eu estou trabalhando muito mais, mas muito mais do que o normal, até para eu aprender coisas que eu não sabia antes, né, mexendo nessas questões tecnológicas, né, foi um parto para mim aprender, então, eu ainda não tive tempo,
Quando eu tiver tempo, eu vou retornar o feedback para vocês, tá ok? Lembrando que um fichamento é simples, tá? E que a atividade que seria para o dia de hoje, tá? Essa atividade que seria para o dia de hoje, fica para a próxima semana letiva para discutirmos, até porque nem vimos ainda todas as questões aventadas lá. Eu achei que ia dar tempo, mas acabou não dando. Não importa, importa que vocês enviando, vocês já vão ter a nota e nós vamos fazer as discussões. Tudo bem? Gente, a apresentação da aula em si terminou, é essa, certo? O que eu vou agora fazer com vocês? Eu vou